Olá, amada bonequeira! Vamos fazer um coelhinho muito colorido com as sobrinhas que você tem em casa de tecido? Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Dai Deboni, bonequeira de coração verde. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu vou te guiar nesse mundo mágico da contação de histórias com tecido. Vem para o grupo do Facebook, é gratuito, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é onde eu vou deixar o molde do coelhinho lá dentro, é onde eu recebo as dúvidas de vocês, onde eu consigo responder com mais qualidade, onde eu deixo um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre técnicas de artesanato, técnicas para fazer nossos bonecos de pano, sobre sustentabilidade, sobre algumas histórias e curiosidades. E também é onde eu posso receber as suas sugestões de vídeo. Então não se esquece, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com as suas amigas bonequeiras que gostam do tema bonecas de pano, contação de histórias, reaproveitamento e muito mais desse mundo de diferentes técnicas que nós temos para a construção de nossos bonecos. Então vou te contar a história do coelhinho Serelepe, que está procurando desesperadamente a sua cenoura. Mas antes eu vou te mostrar o passo a passo dele, de como é bem fácil fazer. Então vamos fazer um coelhinho muito colorido, que a gente pode utilizar sobra de material para quem tem retalhos grandes, tá? E quem não tem, prefere fazer ele com material novo, sem problema nenhum, tá bom? Nós vamos precisar de um tecido de algodão cru, que é para a cabeça e para as orelhas. Corpo, eu vou fazer com motivo de Páscoa, tá? Então, eu tenho aqui esse tecido, que já é bem antigo. Então, a gente vai cortar 2 vezes no tecido duplo para fazer o braço, tá? 1 vez no tecido duplo para fazer o corpo. 2 vezes no tecido listrado para fazer as pernas. 1 vez no algodão cru para fazer a cabeça. 2 vezes no tecido duplo em algodão cru também para fazer as orelhas, tá? Então, bora lá riscar e levar na máquina, cortar, para começar o nosso processo de construção do coelhinho. Aqui no braço e nas pernas, tá? Tem que deixar uma abertura em cima. Uma abertura em cima e uma abertura na lateral, tá? Porque eu vou costurar embutido esse coelhinho. E ele... E as pernas vão ser costuradas vazias, tá? Então, a gente transfere as aberturas para as laterais. E para isso, no corpo, a gente vai precisar ter algumas marcações. Que é onde vai entrar... Então, eu vou riscar o corpo.
Você pode alfinetar, tá? Se não sentir segurança com as mãos. Aqui no topo é a abertura da cabeça, depois onde a gente vai encher. Aqui as aberturas onde eu vou encaixar o braço, tá? Às vezes elas são maiores do que deveriam ser, mais para facilitar o trabalho. Mais para facilitar o trabalho na hora de costurar, tá? E aqui embaixo as pernas. Onde nós vamos encaixar para costurar. Marca aqui de novo para não se perder. Isso tudo precisa de retrocesso, tá? Para não abrir. Então, agora a gente vai na máquina. Os braços e as pernas já vão estar desvirados. Depois a gente vai encaixar no corpinho, tá? Então, o corpo não vai para costura agora. Os braços, as pernas, a cabeça e as orelhas vão para costura. Então, agora a gente vai fazer a montagem do corpo, né? E o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai colocar a perna, ó. A perna tem uma curva, essa curva é para dentro. Então, eu vou encostar ela na borda do risco externo, tá? Eu posso encostar aqui, mas acontece que se eu encostar as duas, ó, elas vão se sobrepor. Então, a gente encosta na lateral, aqui no risco da lateral, e essa daqui no risco da lateral. Tá? E a gente cuida aqui pra ver, a gente sempre tem que se certificar, porque às vezes a gente pode marcar errado, tá? Então, aqui a gente vai ver se a gente não marcou errado e não deixou uma medida muito maior, ó. Aqui tá dobrado, então vocês podem passar ali o ferro, tá? Só que eu não vou passar isso aqui, as pernas desse jeito, eu tenho que embutir. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou ver se elas estão na mesma altura, se elas estão do mesmo tamanho. Eu vou tirar o excesso, porque eu vou deixar a mesma medida. Se eu deixar meio centímetro aqui embutido na perna esquerda, eu vou deixar meio centímetro também da perna direita. E quando elas têm a mesma medida, fica muito mais fácil a gente fazer assim. E o bracinho a gente faz também, não é tão traumático o braço, porque o braço, se ficar um pouquinho diferente, as pessoas não percebem, mas a perna todo mundo percebe. Tá? Mas aqui tem uma que tá um pouquinho a coisa mais maior que a outra. E aí eu vou tirar também essa rebarba, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, lembra? Curva pra frente, pra dentro. E vou embutir. Então, o que é? Eu vou embutir, eu tenho que fazer desse jeito aqui, né? Só que aqui dentro. Então, eu vou arrumar a medida aqui. Então, aqui, ó, ela tá bem aqui, começando bem aqui a perna, tá? Vou colocar... Vou fazer assim, ó, vou colocar o alfinete só em um dos lados do corpo. Então, eu vou mostrar pra vocês uma forma um pouquinho mais fácil de fazer. É com 2 costuras, mas pra quem tá começando é mais fácil de fazer, tá? Agora, eu vou colocar curva pra frente, tá? Porque quando eu desvirar, ela vai ficar assim. Vou colocar aqui, só que pelo lado de dentro.
Então, eu prendi elas no local. Agora, eu vou virar aqui, ó, e ver se elas não estão tortas. E vou dar uma ajeitada, ó. Elas estão do mesmo tamanho, ó. Consegui deixar elas no mesmo tamanho. Talvez, ó, um pouquinho torta, então eu vou dar uma ajeitadinha. E essa parte aqui vai ter que ficar dobrada, ó. Eu vou dobrar essa parte aqui, dobrar essa daqui, e até posso botar um alfinete. Tá? Na hora que eu passar a costura na lateral do corpo aqui, eu não corro o risco de costurar a perna, porque o molde é maior do que o corpo, né? Então, ele vai passar por cima da linha da costura. Então, eu vou dar uma enroladinha nela aqui. E vou ali na máquina e vou costurar ela no lugar já, porque assim ela vai me facilitar na hora de colocar os braços, porque eu já não vou mais me preocupar com ela sair do lugar, tá? Enquanto eu mexo. Então, ó, me certificando de que a perninha tá aqui costurada, tá? Agora eu tô liberada para fazer essa parte aqui, eu vou botar de volta, embutir, né? Eu vou fazer agora os braços, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nos braços, tá? Os braços, tá? Eles encaixam dessa forma aqui. Porque se você encaixar desse jeito, ele vai ficar pra cima, tá? E ele tem o bracinho pra baixo. Essa curva seria a curva interna do braço, tá? Então, eu vou colocar pra baixo aqui. Eu vou espelhar assim, ó, pra não correr o risco de costurar errado. E no caso do braço, o que que a gente faz? Eu vou costurar ele na curva, ó, tá? Porque se eu costurar assim, ó, reto, ele vai ficar com a metade da ponta pra fora. Então, eu tenho que seguir essa curva aqui. E eu vou me guiar pela linha que está aqui, próxima, onde seria o nosso ombro, tá? É por ela que eu vou me guiar. Então, se eu me guiar por ela aqui no braço direito, eu tenho que me guiar igual no braço esquerdo nessa linha aqui, tá? Se você se guiar pela linha de baixo em um braço, tem que se guiar na outra linha de baixo do outro braço, tá? Então, aqui eu vou alfinetar. Tá? Vou deixar aqui a borda meio centímetro, mais ou menos. E vou fazer a mesma coisa com esse braço aqui, ó, tá? Eu boto ele aqui e espelho ele pra cá. Dou uma inclinada, porque ele vai seguir a linha, essa curva aqui do corpo. Coloco o alfinete e vou na máquina. Aí, eu dou uma olhada como que ele ficou aqui dentro, ó. Pra ter certeza que não ficou um assim, muito cruzado, e o outro muito pra baixo. E vou passar a costura aqui pra fixar, pra ficar mais fácil depois de costurar o corpo inteiro. Então, aqui eu vou tirar o alfinete, ó. Já costurei as partes. Agora eu vou costurar o corpo. Como eu fiz nas pernas, eu vou ter que fazer nos braços também, para não correr o risco de, sem querer, costurar a ponta dos bracinhos, porque fica muito volumoso aqui, tá? Então, eu gosto de colocar o alfinete para segurar todas as peças dentro do corpo, tá? E agora eu encaixo direitinho o corpo aqui, né, a outra parte do corpo. Vou alfinetar.
Agora eu vou na máquina, vou passar a costura, deixando aqui em cima aberto, fazendo retrocesso. Então, tá aqui. Agora eu corto o excesso e faço os piquezinhos nas laterais arredondadas. Tá aqui, ó. Ficou direitinho. Então, aqui a gente tem a cabecinha. Aqui as orelhinhas, que a gente vai trabalhar agora. E o corpinho já tá pronto. E aqui a gente vai enchendo, né? Vamos deixar ele bem firme. Aqui em cima na borda, se você quiser, você pode usar um pouco da linha, tá? Dessa linha que a gente limpou a costura. Só pra dar como se fosse um pescocinho, dar um pouquinho de rigidez aqui. E aqui a gente fecha com pontinho de alinhavo, tá? E agora a gente vai encher o braço. O braço a gente não enche até em cima, porque se a gente encher até em cima, ele vai ficar com os braços abertos, ele não vai conseguir fechar, tá? Então, a gente deixa essa parte aqui de um dedo sem encher. Meu palito tá quebrado na ponta, então fica mais fácil de o enchimento ser levado pra lá. Durante muitos anos eu enchi com palito e com as cerdas de um pincel velho, nunca tive problema. Mas tem diferença, esse enchedor, ele costuma economizar algum tempinho no enchimento, tá? Então, não é imprescindível, você não é obrigada a comprar. Mas o dia que você tiver oportunidade, tiver possibilidade e não ficar muito, não onerar muito o seu orçamento, eu acho que é um investimento muito bom. Uma coisa que o palito é ruim porque ele faz a gente trabalhar nesse movimento muito fino que machuca a mão, né? Então, não esqueçam, gente, de fazer seus alongamentos, fortalecer a musculatura das mãos, porque a gente precisa muito delas. A gente precisa fortalecer ela como um todo, tá? Para não acontecer de ter só alguns músculos fortes e outros fracos. Isso desequilibra a musculatura da mão como um todo e pode prejudicar e trazer algumas tendinites, alguns problemas, tá? Esse pegador, ele é melhor porque, além dele ser macio, ele é ergonômico, né? Aqui também vou deixar um dedo sem encher. Tudo isso aqui agora a gente fecha com pontinho invisível, a cabeça também. E agora, vamos pra cabeça, a parte de cima do corpo, né? E agora a gente vai encher a cabeça. Então, a gente fecha todas as partes aqui que estão abertas, tá? Os braços, as pernas, a cabeça. Esse boneco, esse coelhinho, ele tem cerca de 60 gramas, tá? Né? Então, eu sempre deixo aqui pra vocês. Já coloquei a cabeça também, já enchi. E agora, eu vou encher levemente a orelha. Lembrando que você pode fazer o coelho com a orelha
vazia. Você pode colocar uma peça de tecido ou de feltro aqui no meio para deixar diferente. E pode fazer com arame. Eu vou mostrar um passo a passo para vocês, vou deixar aqui no canal um passo a passo para vocês de como fazer a orelha com arame. Não se esqueçam de se inscrever no canal e vem para dentro do grupo do Facebook, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é onde eu vou deixar esse molde. Vem ser uma bonequeira de coração verde junto comigo, vai ser um prazer e é lá que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Não é aqui embaixo nos comentários do YouTube, ok? Então, agora você vai precisar de botões, né? Aqui eu tenho 2 botões grandes, cor de laranja, porque eu vou fazer cor de laranja pra combinar com o meu projeto, mas você pode fazer com a cor que combine com o seu projeto. E aqui eu vou encher levemente as orelhas, tá? Essa também é uma outra forma de fazer as orelhas de coelho. Eu não quero ela esturricada, dura, né? Quero ela só fofinha. Aqui a gente tem sempre que cuidar com o que vai junto, tá? Às vezes acontece de um fio vermelho, um fio colorido, e aí fica aparecendo no algodão cru. Então, sempre dá uma olhadinha. Aqui as duas tem que estar muito semelhantes, né, quanto à quantidade de enchimento. Isso é legal porque até trabalha a nossa percepção, né, de lado direito, lado esquerdo, trabalha a nossa memória tátil, né? Muito interessante isso. Por isso que os bonecos, fazer bonecos de pano vai muito além do simplesmente vender, né? Ele é uma ferramenta pra gente de trabalho mental, né? Então, é o seguinte, agora, o que eu vou fazer? Antes de fechar aqui embaixo, eu vou fazer a pintura para não ficar ruim depois de pintar, tá? Então, vocês podem fazer com maquiagem e pincel, ou podem fazer com um pedacinho de malha e giz de cera, tá? Muito bem. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma linha de pesponto até aqui em cima, onde eu vou depois costurar o botão, tá? Então, aqui agora eu vou fazer um pesponto pegando os 2 lados do tecido, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui nas costas, então a costura tem que estar bonita. Eu tenho que olhar para trás da costura, ó, fazer o pesponto do tamanho que eu quero, vir para frente, tá? Para ele seguir uma linha reta. Se você fizer simplesmente assim, ele vai ficar torto em um dos lados. Então, você vem, faz meio centímetro de cada pesponto, tá? Então, aqui, meio centímetro. Aqui, ele tem que sair meio centímetro também. E aperta.
Aí aqui eu apertei, segurei e vou fazer um nozinho, tá? Pra travar a linha. Travou a linha, ó. Ficou desse jeito aqui. Agora eu vou fazer o acabamento com um botãozinho aqui em cima. Então, eu venho. Vou pra trás. Então, tá aqui as orelhas, agora a gente fecha embaixo, com pontinho invisível. E agora a gente faz o nariz. Vamos pro rosto, vou usar linha de pesponto marrom. Você pode usar linha de costura dupla ou linha de bordar. Vou fazer o narizinho com feltrinho marrom em formato de coração. Eu vou fazer as bochechinhas. Você pode usar um pedacinho de malha e giz de cera, ou pode usar a maquiagem e o pincel. Então, aqui eu vou fazer com a caneta Micron 02. Você pode fazer bordado também com ponto atrás, mas eu vou fazer com a caneta. Então, aqui, você vai fazer mais ou menos 3,5 cm da borda aqui do topo da cabeça, tá? Aí, você coloca o nariz em cima. Eu gosto sempre de fazer a boca antes. Eu vou fazer sorrindo. Você pode prender antes, se quiser. Ó. Um pro lado. E pro outro lado. E agora aqui eu vou pregar o nariz, ele tá um pouquinho tortinho, esse coração. A gente dá uma ajeitadinha. Então, para pintar o olho, a gente pode usar o alfinete aqui em cima desses gominhos do coração. Então, aqui tem o gominho do coração, eu vou colocar acho que uns 25 milímetros para cima. E aqui tem o outro gominho do coração, tá? Então, o limite são esses gominhos aqui. Aí, você tem que cuidar mais da altura, para elas ficarem no mesma posição e não ficar um olho para baixo e outro assim, tá? Para cima. Eles têm que ficar alinhados. E aí, aqui você pode fazer assim, ó. Levanta um pouco o alfinete, marca aqui com a pontinha da caneta e tira para pintar. Aqui você consegue ter uma ideia se ele ficou... se ficou certinho. Eu acho que o meu ficou um pouquinho para a esquerda. Então, eu só vou dar uma corrigida aqui, ó. Que eu tenho que pintar aqui, ó. O outro eu posso deixar. E vou usar... Para quem não quiser usar o boleador, pode usar a cabeça do alfinete, aquele chinês, né? Esse que a gente compra no R$1,99. E aí, você vai ali, ó, molha a ponta e vem em cima da onde eu marquei. Molha de novo em cima da onde eu marquei. Se a tinta não tiver tão líquida como a minha, assim, é que tá mais durinha, o olho não fica bom de primeira, tá? Daí tem que fazer mais de uma vez. E se você tá com um pouquinho de dificuldade para fazer
esses detalhezinhos, você imagina que você vai fazer uma tatuagem, tá? Você vai pegar a ponta da agulha e vai molhar com o preto e vai vir aqui espetar devagarinho como se estivesse fazendo uma tatuagenzinha, tá? Para completar as regiões que você acha que estão tortas. Eu costumo dizer que é o momento que eu brinco de tatuadora, tá? E aí a gente seca e faz as pinturinhas das luzes brancas, das pupilas, né? Então, a luz a gente pode fazer com a ponta da agulha, tá? Do alfinete. Então, agora a gente vai costurar a orelha, tá? E a orelha a gente vai costurar no topo da cabeça. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou esconder o nozinho e vou costurar com pontinho invisível todo ao redor da cabeça aqui. Pontinho invisível, pegando a parte da frente da orelha com a parte da frente da cabeça. Dando a volta e pegando a parte de trás da orelha com a parte de trás da cabeça, tá? Tem vídeo no canal de como fazer ponto invisível. Se você fizer um tour pelo canal, vai ver que tem várias dicas que podem ajudar na hora de fazer os trabalhos com bonecas, tá? Agora, a gente costura a cabeça no topo do corpo. Com pontinhos invisíveis, ó. Todo aqui ao redor. A gente não pode fazer assim, ó, achatar demais. Então, tá aqui nosso coelho. Agora, a gente decide se a gente quer um coelho ou uma coelha, tá? Se a gente vai botar um lacinho na cabeça ou se a gente vai colocar uma gravatinha. Então, aqui eu vou usar uma fita, bem que a fita que eu tenho sobrando, para amarrar o centro aqui da gravata. E vou amarrar no pescoço. Então, tá aqui, coelhinho, muito colorido, cheio de uma graça. Você conta a história do jeito que você quiser. Não esquece que o molde tá lá no grupo do Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Para ajudar o canal, vou te pedir, não esquece de deixar uma curtida, tá? E compartilhar com as suas amigas bonequeiras que gostam de reaproveitar, que também se sentem sendo coração verde como nós, né? Um beijo! Então, o que você achou do coelhinho serelepe? Ele é bem fácil de fazer, bem rápido.
e ele reaproveita o material que a gente tem de sobra no ateliê. Aquelas roupas que já estão velhas e que você não sabe o que fazer, muitas vezes dá para usar num projeto assim. Então, se você se identifica com essa forma de fazer bonecos de pano, vem para o grupo do Facebook, é gratuito, link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Compartilhe o vídeo com suas amigas bonequeiras, se inscreve no canal e não esquece de curtir o vídeo, tá? Te espero nos próximos vídeos e agradeço você por ter ficado até o final. Um beijo!